Oi pessoal, tudo bem? Então, este vídeo é o anúncio do minicurso que eu vou fazer aqui no canal neste fim de semana e que se intitula De Votan à OTAN. Vai começar a Terceira Guerra Mundial, tá? Nós vamos fazer uma reflexão junguiana sobre o tema da guerra na Europa, né? Sobre o problema da Ucrânia, né? A geopolítica do leste europeu. Vamos fazer algumas inflexões junguianas, alguns pontos de inflexão psicológica a partir da obra do Jung, o que, como caracteriza aqui no canal de minicurso de fim de semana, lança um tema e, de certo modo, propõe um modelo de análise da psique, que é o modelo de análise da psique que foi proposto pelo próprio Jung. Esse modelo de análise da psique nós já conversamos diversas vezes aqui no canal e vamos continuar conversando, né? Inclusive e principalmente do ponto de vista epistemológico e científico, questionando e verificando seus limites, né? Todo modelo, né? Todo paradigma epistemológico no sentido da essência da natureza, por exemplo. E a psicologia para Jung é uma ciência da natureza, porque a princípio é uma ciência da observação e da descrição dos fenômenos, né? É uma ciência, antes de ser uma ciência explicativa, é uma ciência descritiva. Né? É por isso que quando a gente vê o paciente na clínica, a gente observa o paciente, a gente procura descrever, procura ouvir, acolher, ressignificar, né? Procura ouvir, estar diante do fenômeno, observar o fenômeno e tentar descrevê-lo, adequando o fenômeno em termos de sentido. Né? Somente posteriormente, quando a gente tenta explicar a experiência vivida, é que a psicologia se torna uma ciência humana, né? Uma ciência explicativa que vai se utilizar de referenciais teóricos próximos, como, por exemplo, a antropologia, a ciência política, a sociologia, né? A historiografia, a etnologia, a etnografia. Né? Ah, a gente fala muito aqui sobre o modelo Jungiano de psique e vamos aproveitar a situação que está ocorrendo na Europa, né? Para fazermos uma meditação junguiana de fim de semana aqui no canal. Tá? Mas Álvaro, a guerra está acontecendo e a cada minuto pode surgir um fato novo, o que cria o problema de deixar as aulas desses minicursos, datadas, né? Então, é muito capaz de eu falar aqui, nesse anúncio, algo que de repente, antes mesmo de eu terminar a gravação desse vídeo, já mudou. Então é como se a gente estivesse trocando o pneu com o carro andando. Tá? Ah, Tem aquela metáfora, aquela imagem que o Hegel utiliza nos princípios de filosofia do direito do pássaro de Minerva, da coruja, né? Minerva, a deusa da sabedoria. A ave de Minerva, o pássaro de Minerva, só levanta voo ao anoitecer. Por quê? Porque o pensar, né, o filosofar, chega sempre tarde no sentido de chegar depois da experiência. Né? Mas aqui, com esse minicurso e com esse canal, de modo geral, nós estamos organizando a experiência para que dessa experiência, logo em seguida, nós possamos alçar voo. Alçar voo a partir da linguagem do inconsciente, né, que é a linguagem dos próprios sonhos. Né? Interessante que o Marx criticou bastante, né, os princípios da filosofia do direito, né, é um dos pontos, né, que o Marx mais ataca do Hegel nos manuscritos econômicos e filosóficos, porque no prefácio de sua filosofia do direito, Hegel vai dizer que não cabe à filosofia dizer como o mundo deve ser, mas sim como o mundo é. Tá? E Marx, né, na sua filosofia que vai, por meio da refutação aos hegelianos de esquerda ingênuo, né,
ele vai propor justamente a mudança, né? A transformação radical da sociedade, desde sua infraestrutura à superestrutura, um mergulho na experiência histórica, né? O Jung vai dizer que a psicologia nem diz o que o mundo deve ser, né? Nem o que o mundo é em si mesmo, tá? Mas sim o que o mundo é para mim, né? O que o mundo é para o sujeito. É por isso que Jung valoriza a psique objetiva e cada vez mais a gente percebe que a psique coletiva, a psique objetiva é um fato, tá? E que diante desse fato nós estamos nos constituindo enquanto sujeitos, né? Interessante que há pessoas que enxergam algum platonismo na psicologia do Jung e há pessoas que enxergam algum hegelianismo na psicologia do Jung. Há até pessoas que enxergam algum marxismo na psicologia do Jung. Bom, Jung era crítico do marxismo. Jung era um empirista, ele não podia ser de maneira alguma filósofo platônico, ele explica isso na psicologia da religião. E, evidentemente, ele não vai afirmar, a psicologia do Jung não vai afirmar o que o mundo é, como queria Hegel, né? Mas, por exemplo, na dialética do senhor e do escravo, né? Se a gente for colocar essa relação de consciência e inconsciente, né? Às vezes parece ser, né? Que quando a consciência não consegue integrar os conteúdos do inconsciente, aparece que, né, tudo que a gente fala no que diz respeito ao inconsciente, a gente diz é como se, parece que, né, por um processo de desassimilação, a consciência pode vir a se tornar escrava do inconsciente, né? Mas não é isso que Jung propõe, né? Até porque Jung propõe análise, propõe terapia, e a terapia é justamente o diálogo entre a consciência e o inconsciente, né? Então, esse tipo de dialética de senhor e de escravo não é uma dialética é uma dialética hegeliana, sim, mas não é uma dialética junguiana, tá? Lembrando que, por exemplo, Hegel falou sobre a questão do Estado, né, da autodivinização do Estado. Jung é crítico dessa divinização do Estado, e aí Jung é crítico tanto do hegelianismo quanto do marxismo, tá? Jung tenta desenvolver, ele tenta e ele consegue, né? Desenvolver essa psicologia empírica em que tudo vai, no fim das contas, ocupar um centro, e esse centro é a experiência humana, né? Por que que eu trouxe essa questão epistemológica para fundamentar, para ajudar a fundamentar o início desse mini curso, né? É porque, é claro, né, sem uma reflexão epistemológica, nós não conseguimos ter uma atitude científica. Sem ter uma atitude científica, a gente não consegue fazer ciência, tá? Mas é que, para a gente poder entender o que está acontecendo na Europa, a questão da OTAN, e aí eu faço um trocadilho, né, do deus Wotan, que Jung vai estudar, né, com a Aliança do Atlântico Norte, né, a OTAN, né, Wotan e OTAN. Para a gente tentar entender as intenções de Putin, né, eu espero, vou tentar, né, eu não sei se eu vou conseguir, eu espero aqui no minicurso fazer com que a gente consiga entender quais são os mitos fundamentais, quais são as mitologias que sustentam a, a representação coletiva do Estado, né, e o processo histórico que nós chamamos de imperialismo, de expansionismo, de imperialismo como uma etapa superior do capitalismo e do expansionismo como a característica sine qua non do próprio imperialismo, né? Porque desde a decadência do Império Romano, e na verdade o Império Romano foi um grande império, mas não foi o primeiro, né? Os egípcios já haviam criado um império. Tanto é que os nômades do norte e os nômades do sul, né, o faraó usava uma dupla coroa para representar que ele integrava os opostos, né, ele integrava, a alma do faraó integrava os opostos, e nesse sentido criava-se o Império Egípcio, mas veio o Império Romano, e várias nações, inclusive os Estados Unidos, inclusive a Rússia hoje, tentam recuperar na história o significado do império. É como se cada nação, por meio da sua vontade de poder, e a vontade de poder é algo que move a psique, segundo Jung, né? Claro, né? Tem um eco nietzschiano, né?
E o que acontece na psicologia dos povos, o que acontece na psicologia coletiva é uma expressão da, da psicologia pessoal, né? Então a guerra pode ser tomada como uma neurose em escala civilizacional, tá? O que vai fazer com que essa neurose se manifeste nessa ruptura, essa falta de unidade consigo mesmo, essa desunião consigo mesmo, né? É justamente esse processo político que vê na vontade de poder a sua exacerbação até chegar ao seu lado sombrio, tá? É interessante que tudo que está acontecendo perturba a alma, perturba a psique coletiva, nos atinge, né? E aí começa-se a surgir discussões, né, na internet, as pessoas falando, aí começam a aparecer os especialistas em geopolítica, né? Eu não sou propriamente um especialista em geopolítica, eu sou sociólogo, né? E como psicólogo eu tento fazer uma leitura psicológica do que está acontecendo. Mas, por exemplo, eu vi, né, uma pessoa escrever assim na internet, enquanto nós no Ocidente nós conversávamos sobre identidade de gênero, né? Sexualidade e gênero neutro, a Rússia estava se armando, né? Ou seja, nós perdemos muito tempo discutindo bobagens, né? Bom, é, esse tipo de discussão que nós travamos aqui no Ocidente só é possível porque as bases da nossa civilização, as bases da sociedade que nós tentamos construir aqui no Ocidente pós-iluminista, né, em que a racionalidade se encontra presente nas instituições, racionalidade falha, senão nos países da OTAN, como Itália, não teria aparecido o fascismo, ou países como a Alemanha não teria aparecido o nazismo, não teria aparecido o franquismo na Espanha, não teria aparecido o salazarismo em Portugal, né? Todos esses países fazem parte da Aliança do Atlântico Norte, né? Mas ainda assim tentando é, utilizar a razão instrumental para moldar instituições, né? Estado e Estado democrático, né? São valores nossos. E esses valores trazem consigo essa complexidade, né? É, quando a gente estuda sociologia, a gente faz muito uma adaptação, né, daquilo que a gente chama de modelos típicos ideais de sociedade, né? E como, por exemplo, na Grécia Antiga, né, você tinha a sociedade de Esparta, que era uma sociedade militarista, e você tinha a sociedade que optou pela democracia, pela filosofia e pela política, que era Atenas, né, pela Ágora, né? E aí na guerra do Peloponeso, Esparta consegue vencer Atenas porque Esparta se preparou de um ponto de vista militar e Atenas se preparou de um ponto de vista democrático e filosófico, né? A democracia sempre vai ser um regime frágil perante a força e a força militarista. É por isso que eu prefiro que se debata, que se discuta sexualidade, identidade, né? Do que nós termos uma sociedade militarista, tá? Então, assim, esses ventos que vêm da Rússia, esses ventos que vêm do Atlântico Norte também, né, e que podem ser personificados em representações coletivas, mais uma vez nos leva, né, a perceber que algo que estava adormecido na cultura, algo que estava adormecido na civilização despertou e despertou furiosamente, né? O Jung vai dizer que Wotan é o deus da embriaguez, né? É o deus avassalador, é um deus da embriaguez, é um deus das tormentas, né? E que esse deus que foi reprimido durante o processo de expansão do cristianismo, ele mesmo também imperialista, né? Passa a acordar quando o arquétipo cristão se enfraquece, né? Jung vai dizer textualmente que quando Jung fala, Jung vai dizer textualmente que quando Nietzsche fala Deus está morto, um outro Deus desperta, né? Que é Wotan, e esse outro Deus passa a atacar fogo na Europa
uma vez que ele não estava assimilado conscientemente à psique objetiva. Tá? E, por exemplo, Jung, nos aspectos do drama contemporâneo, escreveu um ensaio que a gente vai conversar aqui no nosso mini curso, que é Volta, que é um artigo do Jung muito bem escrito de 1936, ou seja, 3 anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos falar um pouco sobre, na primeira e segunda aula desse minicurso, sobre esse capítulo. E a partir da terceira aula, um pouco sobre a luta com as sombras, né? O trabalho político e social que a gente pode fazer com a nossa própria sombra. Aspectos do drama contemporâneo. Tá? Eu indico a vocês a leitura principalmente do capítulo Volta, que está presente aqui, nos aspectos do drama contemporâneo. Então, procurando falar de política a partir da luta dos opostos, né? E a partir daquilo que Jung também chama de a dança das bruxas, a dança das bruxas que vai redimensionar o, o mapa da Europa, que vai de algum modo redimensionar os contornos da nossa civilização, esse grande padrão coletivo inconsciente que desperta, né? E que desperta querendo encontrar sangue por meio da fúria, né? Tentando se integrar à consciência, à psique objetiva dos europeus. E Jung percebeu com os seus pacientes que Volta estava aparecendo bastante nos sonhos dos seus pacientes pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E é bom lembrar da visão que Jung teve da Europa sendo inundada por um mar de sangue. Pouco tempo depois começa a Primeira Guerra Mundial e ele começa a trabalhar, né, um pouco antes também, pouco depois da ruptura de Freud, com Freud. Ele tem essa fase de intervenção em que ele começa a elaborar o livro vermelho, tá? A sua experiência mais profunda, a sua experiência mais difícil. Tá? Uma série de sincronicidades começam a surgir. Tá? Eu convido vocês a acompanhar, né, as notícias de guerra, a pensar psicologicamente, a pensar com afeto. A gente vai discorrer sobre a psicologia do arquétipo. Vamos retomar mais uma vez a psicologia dos sonhos, porque é muito importante que a gente compreenda a psicologia dos sonhos para que a gente possa compreender a psicologia dos arquétipos, né? E como os arquétipos, e principalmente o arquétipo de Volta, né? A representação coletiva de Volta se atualiza e se faz presente, né? No mundo de hoje. Claro que outras representações coletivas, outros arquétipos podem surgir, mas isso vai ficando mais evidente ao longo da reflexão psicológica que a gente vai fazer aqui nesse canal durante essas aulas desse mini curso de fim de semana. Tá bom, pessoal? Caso você conheça alguém que se interesse pelo assunto, né? Que é um assunto muito atual, que nos está fazendo ter medo, né? E nada melhor do que a reflexão, tentar entender, tentar organizar a experiência por meio da linguagem como uma forma de conviver melhor com o sintoma, né? Deixar o sintoma falar, dialogar com ele e encontrar uma chave na linguagem, uma chave de diálogo, uma linguagem terapêutica, um falar terapêutico, para que a gente possa dar sentido à experiência que nós estamos vivendo hoje, né? Se você conhecer alguém que se interesse pelo assunto, você recomenda, tá certo? E eu convido você e todos vocês a participarem desse mini curso, tá certo? Ah, então é isso, pessoal. Muito obrigado.